fazer uma provocação ou uma reflexão, né, dividir com vocês. A gente estava conversando o quanto é importante esse tema. Primeiro, o quanto é bom ver o tema de saúde, porque a gente está falando o tempo todo sobre adoecimentos, então que bom que, inclusive, a gente pode vincular a arte e saúde nessa reflexão. E o quanto que a saúde, que muitas vezes é vista apenas como ausência de doença, não contempla o que a gente precisa discutir aqui, né? Então, as falas vão ajudar a gente a pensar para além de ausência de doença e qual a função, não só da arte para a saúde, mas a importância da saúde de quem faz a arte. Né? Que nos convencem que a gente tem autonomia desde 14 de maio de 1888. Agora vocês estão livres. Mas é uma pseudo-abolição, é uma pseudo-autonomia, é um pseudo-empreendedorismo, que, na verdade, tem a ver com abandono, tem a ver com deixar a própria sorte. Então, é muito difícil a gente realmente ressignificar e problematizar esses termos, autonomia, emancipação, agência. Às vezes, fazer arte com as próprias mãos significa adoecer enquanto promove algo para o outro. E disso, artistas negros e negras e negres e militantes entendemos bem, né? Como a gente coloca a própria vida a serviço da luta, às vezes literalmente. E, para ir finalizando, eu queria dizer que eu fico muito preocupada quando eu vejo as peças de teatro negro, por exemplo, porque, para mim, é muito difícil ser militante, fazer parte de uma ONG, que é o Instituto Ama Psique e Negritude. Então, a gente dialoga sobre sofrimento psíquico. Aí eu vou para a clínica e ouço o sofrimento psíquico de pessoas negras, em casa também, né? Sou uma mulher negra, tenho um filho negro, e, às vezes, no final de semana, eu não dou conta de ver arte negra, porque é falar das nossas dores. Então, eu fico dividida com isso, mas fico pensando como é para vocês, que tem que, interpretação após interpretação, e não é uma interpretação da boca para fora, vocês vivenciam aquela emoção. Então, como é repetir isso? E o meu consolo e a minha esperança é de que as repetições, como a gente vê em psicanálise, por exemplo, possam contribuir para a elaboração. E, para finalizar mesmo, passar para vocês, queria dizer da importância da arte como resistência, e a resistência como promoção de saúde. Desde sempre, nós temos utilizado a arte, nós temos tido uma arte que é resistente para poder se manter em função, diante de tantas perseguições. Nós temos tido uma arte que funciona como processo de mobilização política, e uma arte que ressignifica, que nomeia para a gente. Em psicanálise é muito importante nomear o que está acontecendo com a pessoa para que aquilo faça sentido. Então, esse contexto sócio-histórico e a nomeação das nossas questões pela arte é uma estratégia de promoção de saúde. Então, nomear para não adoecer, né, e para ter saúde, a gente poder se conscientizar, ressignificar, criar, que é muito feito, é algo muito presente na arte, transgredir, transcender, e que a gente possa, inclusive, não perder a noção do autocuidado. Porque a gente, até para lutar, e quando estamos em guerra, a gente sempre tem muito forte a noção de que é preciso lutar. Mas amar e se cuidar também podem ser estratégias de resistência política necessárias para a promoção de saúde. Nós temos uma experiência em falar sobre a questão da saúde do trabalhador na área da educação. No entanto, quando nós analisamos mais a fundo as categorias que estão relacionadas às causas do adoecimento do trabalhador, isso se estende, né? Se estende de tal maneira que a arte e a cultura estão perfeitamente relacionados com essas categorias. Quando falamos de adoecimento e de saúde, né, a primeira coisa que nos ocorre é que há uma possibilidade de fazermos um determinado tratamento e cuidados e prevenção e tudo mais. Mas quando se trata de adoecimento relacionado a trabalho, a situação é bem diferente. Quando alguém adoece em função do trabalho,
procura-se o médico, procura-se os serviços de saúde. Esse tratamento, ele soluciona, porque a solução de um problema de saúde, ele está relacionado a você combater as suas causas. Esse tratamento, ele seria comparado a um placebo, seria um alívio, né? Seria algo paliativo. Por quê? Porque as causas relacionadas às doenças do trabalho, elas são antropológicas, porque são ligadas ao ser humano, são históricas, são econômicas, são políticas e são sociais. Então não estamos falando de um adoecimento qualquer, estamos falando de um adoecimento que afeta o trabalhador de tal ordem que pode levá-lo ao suicídio, inclusive. Então, quando você pensa na questão do trabalhador e na questão do artista, muitas vezes a impressão do senso comum é que o mundo da arte não enfrenta esse tipo de problema. Não é verdade? É que o trabalhador artista não é um trabalhador comum, porque de que maneira que a gente tem contato com o profissional da arte? É sempre se apresentando, é sempre apresentando uma proposta, é sempre fazendo a reflexão, sempre fazendo o entretenimento. Então, você olha para o profissional da arte e você não o enxerga como um profissional comum. É como se fosse mais ou menos um profissional ligado à categoria dos deuses, né? Ali é só alegria, ali é maravilhoso, né? Ser artista, né? Produzir dança, produzir cenários. Então, e considerando que a arte é um sistema, um dos sistemas sociais importantes, um sistema simbólico, uma questão que é muito séria em relação a isso é a questão do adoecimento de um sistema. Como que um sistema adoece? Né? Dentro do contexto biológico, um sistema ele adoeceria ou poderia ser levado à morte, à extinção, se ele for invadido por um outro sistema. Na questão social, é possível que o sistema da arte também sofra adoecimento? E se é possível, de que forma isso poderia acontecer? Essa mudança que o Estado passou devido à questão econômica. E a questão econômica, nós estamos falando do liberalismo e do neoliberalismo. Qual foi o papel que o Estado assumiu quando deixou de ser aquele Estado que fazia morrer? Ele passou a ser o Estado que fazia viver e deixava morrer. Esse Estado, até o século XVIII, era o Estado que fazia morrer e deixava viver. Esse, a partir do século XVIII, é o contrário. É o Estado que faz viver e deixa morrer. Mas como que é esse faz viver? Esse faz viver é no sentido de que a instituição, agora ela assume publicamente a sua responsabilidade pela vida do outro. A sua responsabilidade por políticas que promovem a vida. Ora, políticas que promovem a vida, né, também são chamadas de biopolíticas. Né? Políticas de prevenção, políticas, né, de vacinação, são tudo políticas que promovem a vida. E isso se estendendo em todas as circunstâncias, inclusive também na área educacional, na área cultural, tudo aquilo que se promove a favor da vida é o papel desse Estado econômico, desse Estado liberal. E é curioso que o Estado, como eu já havia dito para vocês, ele também deixa morrer. Como que esse Estado moderno, e hoje o Estado contemporâneo, atual, deixa morrer? Esse deixar morrer do Estado, Michel Foucault chama de racismo de Estado, que também podemos entender como racismo institucional, o racismo que se estende pelas instituições. E o racismo de Estado, segundo Foucault, é esse racismo em que a exclusão, ela condena o outro ao desaparecimento. Esse é o racismo do Estado. Então, por exemplo, se uma política pública
ela não alcança todos, ou ela deixa de alcançar determinados grupos, ela está condenando esse grupo à morte. Nesse sentido que ele deixa morrer. Ele não deixa morrer institucionalmente, porque institucionalmente ele faz viver. Por isso você tem os contratos, por isso você tem a Constituição, por isso que você tem as leis, né? Produto de muitas lutas, muitas vezes. Então, oficialmente e discursivamente, ele tem que fazer viver. Mas, estrategicamente, ele deixa morrer. E trazendo isso para o campo da arte, que é onde nós estamos situados, né, na nossa fala, de que forma esse Estado também praticaria esse racismo de Estado, esse racismo institucional? É no sentido de retirar as condições de funcionamento dessas políticas. Então, políticas direcionadas à arte, por exemplo. Então, se o Estado se ausenta, se o Estado reduz o investimento, o que ele está fazendo, literalmente? Ele está deixando morrer, muito embora tenha a legislação que o obrigue, né, que determina que o investimento tem que ser X ou Y. E esse Estado faz isso estrategicamente. Mas quando a gente fala da arte negra e fala do público negro, a gente pode colocar alguns agravantes. E que agravantes são esses? São agravantes que eles são carregados por mais de 300 anos de escravidão. Mais de 350 anos de escravidão. Mas vamos considerar que 100 anos após a Constituição de 1988, nós temos então uma Carta Cidadã, que ali institui políticas de incentivo à cultura e tudo mais. Então, agora sim, eu posso falar que eu tenho um Estado, pelo menos no sentido social, um Estado que faz viver, no entanto, ele não perde a sua perversidade de deixar morrer. E este fórum, eu acho que é um momento privilegiado para discutirmos de que forma esse Estado está nos deixando morrer em relação ao campo da arte. Esse Estado, ele tem negado direitos garantidos legalmente, constitucionalmente, na questão do investimento e do incentivo à cultura e à arte. Mas, se o deixar morrer deveria ser algo mais sutil, algo no sentido do desprezo, algo no sentido da irresponsabilidade, algo no sentido do abandono, hoje nós estamos um pouco mais assustados, porque parece que intencionalmente estão assumindo um discurso subreptício, um discurso contrário, um discurso que é de condenação à arte, é um discurso de exclusão. E os números mostram isso, os discursos mostram isso. Ou seja, o Estado está querendo retomar ou voltar ao período da soberania monarca, em que ele fazia morrer e deixava viver? Será esta a inversão que nós estamos vivendo hoje? Porque a nova ordem de Estado, essa nova ordem neoliberal, ela elegeu alguma coisa para ser o lugar da verdade. Então, o lugar da verdade, dentro do pensamento neoliberal, dentro da ideologia neoliberal, é o mercado. O mercado é o lugar da verdade. Ora, se o mercado é o lugar da verdade, o que tem que ser protegido é o mercado. O que tem que ser protegido não é a vida das pessoas. O que tem que ser protegido não é a sociedade. Não são as relações humanas. Não são os direitos. O que tem que ser protegido é o mercado. Porque a ideia é que esse mercado ele tem poderes sobrenaturais, invisíveis, de regular tudo. E o que é promovido para que essa ordem neoliberal avance? Ela precisa resolver alguns problemas. O primeiro problema que ela precisa resolver é o problema do coletivo. Ela precisa reduzir o coletivo. Ela precisa esfacelar o coletivo. E esfacelando o coletivo, ela tem que promover o individualismo.
Esse individualismo é quando a insensibilidade passa a tomar conta do ser humano. E agora ele passa a se parecer com aquilo que esse sistema neoliberal espera dele. É o sujeito competente. É o sujeito que ele é regido pelo capital humano, ou seja, ele é o próprio negócio. Então, essa ideia de que você tem que ser o próprio negócio, de que você tem que ser o próprio capital, é justamente a ideia para não existir coletivo. E quando não existe coletivo e o individualismo impera, os segmentos que foram excluídos de todo o processo, eles ficam mais excluídos, é uma exclusão dentro da exclusão. E não dá para fazer resistência individualmente, no individualismo. É o contrário disso. A resistência, ela se dá na construção de coletivos, no fortalecimento dos coletivos. Se o individualismo representa a corrosão dos processos coletivos e a soberania da lógica competitiva e da lucratividade no mercado, então o coletivo e o seu fortalecimento significam o antídoto para esse processo de coisificação do ser humano. E para refletir, finalizo com a provocação, no sentido de problematizar em que medida o sistema das artes tem sofrido com a invasão da racionalidade neoliberal. Como a subjetividade dos artistas tem sido cooptada por essa racionalidade. Como as resistências têm sido um dispositivo de subversão da nova ordem. E de que forma o individualismo está se expandindo no campo da arte e comprometendo o coletivo. Como que a gente tem olhado para essa dimensão da saúde do trabalhador e pensar o artista, né, em especial o artista negro nesse processo, o mercado é o destino final e o único destino possível. E aí, por que então é preciso combater as artes? Porque a arte vai trabalhar com o campo da subjetividade e que pode ser um aliado fundamental na destruição dessa verdade. Então é preciso que a gente combata veementemente a arte. Eu não posso ter lugar para disputa. E a arte faz a disputa. Não que ela chega com a bandeira na mão necessariamente, mas ela faz a disputa a partir de outros elementos. Só há possibilidade de empreendedorismo quando você tem a vida, né, regular do conjunto da sociedade no mundo do trabalho econômico de forma adequada e mais estabelecida. Aí você consegue falar em empreendedorismo. Mas se está todo mundo no campo da precarização, não existe empreendedorismo possível. Não existe empreendedorismo possível. Dos artistas negros em especial, pensando que a luta pela preservação da arte e da arte preta, né, que não porque a arte branca consegue sobreviver muito bem no mercado, graças a Deus, a arte preta vai viver daquilo que nós podemos fazer de articulação para que ela esteja efetivamente no palco e no lugar que ela deveria ter, né? E que esses trabalhadores da arte precisam, de fato, né, ser valorizada e o diálogo permanente com o conjunto dos movimentos, com o movimento negro, com os movimentos sindicais, na luta para esse lugar.